Olá, que bom que você chegou aqui. Que bom, sinal que você gostou desta série de vídeos que eu estou fazendo sobre medos. Medo é uma coisa que existe na humanidade desde os primórdios, desde os primeiros seres humanos aqui no planeta. E isso vem se alastrando de tal forma, mas principalmente nos tempos atuais, com as crises que a gente tem vivido, a coisa tá ficando muito estressante, não acha não? Eu sou a Lourdes Ganzelli, especialista em comportamento e medo. É uma das minhas especialidades. Pesquisei muito sobre o assunto e vamos destrinchar isso nesses vídeos, trazendo conhecimento de base, informações importantes para que cada um que assista o vídeo possa ir percebendo, abrindo a sua mente para uma nova visão, um novo foco a respeito do medo e perceber que ele é sim muito possível de ser controlado e até mesmo neutralizado. Então, aos poucos, eu vou jogando aqui muitas informações interessantes. Então, já compartilhe agora esse vídeo, porque com certeza você conhece pelo menos uma pessoa que pode se beneficiar muito dessas informações. Já se inscreveu no meu canal? Não. Então escreve agora. Se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram, o link para você se inscrever no meu canal do YouTube está na bio. Se você estiver no YouTube, é agora, é só clicar em inscrever-se e acionar o sininho, porque assim você vai ser avisado cada vez que eu subir um vídeo novo. E olha que essa série está incrível, ok? Muito bem. Ai, já dá o seu like. Dá o like, porque se no final do vídeo você não gostar do que ouviu, você tira o like. E comenta, faça comentários, perguntas, tudo que você achar interessante, que pode acrescentar, é muito bem-vindo e eu faço questão de ler os comentários, ok? Então vamos lá. Eu falei já em alguns vídeos que o nosso cérebro é como um computador biológico formado de três componentes. O primeiro componente seria o cérebro reptiliano. Seria não, é, né? O primeiro que surgiu no planeta junto com os répteis, por isso esse nome. É o instinto puro. E ele é o responsável por vários sistemas que independem da nossa razão enviar comandos, ou pelo menos do cérebro racional enviar comandos. Depois, a segunda parte do cérebro que se desenvolveu foi o cérebro emocional, o mamífero, que surgiu junto com os animais mamíferos. E o terceiro e último, então, o neocórtex, que é o cérebro pensante. Tá? É o que raciocina, o que analisa, o que aprende. O cérebro instintivo é por instinto. Ele não aprende. Por quê? Porque ele passou milhões de anos reforçando aqueles mesmos comandos, aquelas mesmas aptidões. Mas, com bastante exercício, ele é treinável. A gente pode segurar ele sob controle. O segundo, que é o emocional, também. Não aprende. É difícil de aprender, mas ele é mais fácil de ser treinável. Porque ali estão as nossas emoções, as nossas crenças, as nossas verdades. Essas verdades que eu coloco entre aspas, por quê? Elas podem ser verdades verdadeiras ou não, porque elas foram absorvidas desde a vida intrauterina e durante toda a primeira infância, e depois ela foi se fortalecendo durante a adolescência, a juventude e tal. Então ela é muito poderosa. E se a gente fosse escalonar a ordem de poder, o mais poderoso é o instinto, tá? O cérebro reptiliano. Depois, o mamífero ou emocional. Por último, o nosso cérebro neocórtex, que tem uma gama enorme de funções. Gente, tem muito trabalho a fazer o nosso cérebro racional. Ok.
E esse é o cérebro que aprende com mais facilidade, é o que tem capacidade de análise, é o que consegue entender, discernir, classificar as coisas, os aprendizados e as funções. Muito bem. Nós precisamos, olha que interessante, apesar dele ser o menos poderoso, ele é o mais inteligente. Lógico, olha que coisa interessante. É o menos poderoso, mas é o mais inteligente. Então é por meio dessa inteligência que esse cérebro racional vai enviar comandos para administrar o emocional e manter o instintivo sob controle, ok? Olha que interessante. E o que é que isso tem a ver com medo? Tudo a ver. Por quê? Medo vem do latim metus, apreensão, angústia, preocupação com possíveis situações futuras, ansiedade. Muito bem. Então já falei em outros vídeos que o medo instintivo é aquele medo que vai preservar a vida. Então ele acontece sempre que a vida estiver correndo um risco. Mas não é só ali, não. Porque como eles estão os três interconectados, as três partes do cérebro estão interconectadas, apesar de terem funções em separado, elas trabalham de uma forma interconectada. E eles são interdependentes. Então, olha que interessante. O instinto de preservação entrava em ação sempre que a vida corria perigo. Só que com o desenvolvimento do lado emocional e a absorção de crenças, e crenças são absorvidas, como eu falei, desde a vida intrauterina e durante toda a primeira infância, onde o neocórtex não está pronto. Ele não está ainda em condições de discernir, de analisar. Então, o que acontece? Tudo que foi absorvido naquele período não foi analisado, não foi colocado em xeque, não foi feito uma análise racional para ver se aquilo tinha fundamento ou não, e foi tudo absorvido como verdade. Então, são crenças. As crenças, elas são verdades entre aspas, porque algumas podem até ser reais e outras não. Fruto de imaginação daqueles que nos criaram, né? E ilusões daqueles que nos criaram, ok? E isso tudo de uma forma absolutamente inconsciente, ok? Não existe culpa nem responsabilidade de ninguém aí. Cada um dá aquilo que recebeu, né? Então, aqueles que nos criaram passaram para nós aquilo que eles receberam dos seus criadores, e assim foi toda a ancestralidade. E aí o que a gente vê? Se as crenças são inconscientes e são tidas como verdadeiras, e o emocional não aprende com facilidade, como é que nós podemos, como é que o nosso cérebro racional pode fazer para treinar o cérebro emocional, ressignificando aquelas crenças? Então veja, medo é uma crença, é uma ilusão, né? Eu tenho medo de nadar. Tá, tem medo de nadar por quê? Sofreu um acidente, caiu na piscina, quase se afogou, tomou um caldo no mar e quase se afogou. Quantas vezes isso aconteceu? Uma? Qual a probabilidade disso voltar a acontecer? Pouquíssimas. Talvez mais uma ou duas. Então, qual seria a coisa mais lógica que eu poderia fazer para evitar que isso acontecesse? A grande maioria se reprime e nunca mais vai para uma piscina e nunca mais vai para o mar. Mas aquele que usa a sua inteligência fala, ué, o que eu preciso fazer? Duas coisas. Primeiro, aprender a nadar, e segundo, ficar atento para ver se o mar está tranquilo, se ele está calmo, porque se o mar tiver com ondas muito fortes, eu não vou entrar. Mas se ele estiver tranquilo, eu posso entrar.
E uma piscina? Uma piscina eu sempre vou poder entrar, desde que eu saiba nadar. Ah, então o meu racional está entrando em ação. Ok. Entre o nosso racional e o nosso emocional tem um sensor, como se fosse um porteiro. Então ele fala: essa informação passa, essa não passa. Essa informação passa, essa não passa. E qual é a informação que esse sensor deixa passar? Aquela que tem lógica para o nosso racional. Legal? Muito bom saber disso. Então, se o racional começa a analisar e chega à conclusão de que ele pode evitar aquele perigo tomando precauções, não vai ter mais lugar para o medo. O medo só existe enquanto a gente se deixa dominar por ele de uma forma inconsciente e que conscientemente a gente não vê uma forma de neutralizá-lo. À medida em que o racional entra em ação, começa a analisar e fazer as perguntas certas, ele pode sim começar a enviar comandos positivos e poderosos para que neutralize aquele medo. No exemplo que eu dei, medo de nadar, que serve, é isso que eu estou falando, serve para qualquer medo. Medo de falar em público, medo de voar, medo de morrer, de ficar doente, medo de qualquer coisa. Qualquer medo. Todos seguem a mesma linha de atuação no nosso inconsciente. E todos podem ser trabalhados, controlados ou superados pelo mesmo trabalho consciente. E aí então nós criamos um comando poderoso que a gente vai repetir, 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 porque eu falei que o inconsciente e tanto o reptiliano quanto o emocional são partes do cérebro que compõem a mente inconsciente. Eles não raciocinam, quem raciocina é o neocórtex. Eles têm dificuldade de aprendizado, mas eles são treináveis. Então eu vou enviar comandos sempre positivos com um verbo de ação. Inúmeras vezes, muitas, 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 muitas vezes, sempre. O momento que eu lembrar, eu vou repetindo e enviando esse comando para o meu inconsciente. E ele vai absorver isso como uma nova crença, porque é por meio da repetição uma das formas que ele absorve uma nova crença e a partir daí isso se torna uma realidade. Então, no caso do exemplo que eu dei de natação, o que eu diria? Por exemplo, a partir de hoje, eu crio recursos para nadar com tranquilidade, porque eu observo o mar e eu sei exatamente quando é que eu posso entrar. A piscina já tem uma certa serenidade para enfrentar, ou qualquer outra forma, pensamento que você queira construir para enviar o comando para o seu inconsciente. Ok? Deu o seu like? Compartilhou o vídeo? Já se inscreveu no canal? Não? Então é tudo agora. Agora. E a gente se vê num próximo vídeo. Namastê. Até a próxima oportunidade.